Meu nome é Rosa Maria de Moraes Viral, eu sou nascida em Catanduva, São Paulo. Eu estudei no Instituto de Educação Caetano de Campos de 1950, como eu pertenci ao primeiro grupo do curso clássico, eu devo ter me formado em 62, 63 mais ou menos. Os professores da Caetano de Campos eram severos, eles eram disciplinadores e a emoção que eles podiam passar era de severidade, no sentido de braveza. Mas eu acho que hoje eu vejo como adulta que eles eram disciplinadores. Essa disciplina era muito aliada a, eu chamo de sabedoria. Então nós tínhamos, é como se eles fossem assim, grandes sedutores, porque o conhecimento seduz. Então, através desse conhecimento, eles tinham essa capacidade de impor uma disciplina. Tinha uma professora de matemática que era uma sumidade. Eu me lembro do meu pai dizer isso. Meu pai é o professor Mário Viral e essa professora, a professora Eneida Leme de Oliveira, ela era uma grande professora. Isso porque eu ouvia dizer em casa e porque eu constatava em sala de aula. E eu tinha uma dificuldade muito grande na matemática. Então, aí eu acho que minhas pernas tremeram. A matemática era uma coisa assim, parece que inatingível, não é? E ela era uma professora bonita, eu achava uma professora bonita, elegante, né? Aliás, naquele tempo os professores eram muito elegantes. Quando nós comentamos, às vezes, os ex-carteiristas que se encontram, nós falamos da elegância. Os homens precisavam usar terno e gravata e as mulheres iam muito arrumadas, sem nada que fosse excepcional, mas aquilo que usavam era muito adequado. Eu me lembro de uma professora que eu tive de História, tanto no ginásio, professora Edith Leme de Oliveira, irmã da professora Eneida Leme de Oliveira, e a professora Maria Leocádia de Oliveira Dias, que traziam uma história na nossa frente. Traziam uma história na nossa frente. Eu consigo lembrar a roupa que elas estavam quando elas descreviam determinados personagens. Isto me ajudou muito quando eu exerci a profissão de professora de História da Educação. Eu percebia que eu trazia para a sala de aula alguns esquemas que me foram dados no Instituto de Educação, no curso clássico, pela professora Maria Leocádia. A professora que me alfabetizou foi Dona Hilda, lembro-me muito bem. E a primeira palavra que eu escrevi foi mamãe. E foi mágico, mágico. E eu me lembro exatamente a direção, o local da lousa. A classe assim, voltada para frente e à direita tinha, que nós tínhamos duas lousas, a lousa da frente e a lousa aqui do lado direito. Foi nesta lousa que ela me chamou para escrever uma palavra que eu já tinha domínio sobre ela e eu escrevi, mamãe. Caminho Suave, minha cartilha, foi Caminho Suave. Eu me lembro de muitas coisas do curso do Jardim da Infância e do primário. Eu me lembro muito da figura das minhas professoras. Eu tive uma professora chamada Iole Qualia, tá? Que era uma pessoa tão incrivelmente sábia, afetiva, competente, e quando ela precisou deixar o cargo de professora para fazer um trabalho na parte administrativa da Caetano de Campos, eu fiquei com febre. Eu tive febre. A professora que veio também, Dona Yolanda, era uma professora muito adequada. Eu não tinha por ela a mesma empatia
nós não tivemos a mesma empatia que eu tinha por Donioli, mas eu via Donioli e a professora Yolanda me contentava muito também. Então, eu me lembro muito da figura das minhas professoras, da professora enérgica, mas muito, com muito conhecimento, que era a professora do 4º ano, Dona Eufrosina Lacerda de Oliveira, que foi também uma professora bastante exigente, com lições, com chamadas orais. Eu vou dizer uma coisa, como eu era filha de um professor, eu não tinha regalias enquanto a minha avaliação de conhecimento, mas eu tinha assim uma certa regalia porque eu conhecia o seu Jaime, que era o porteiro da escola, o filho do seu Jaime, que ficava na portaria, a Eufrosina, que tomava conta do recreio, a Dona Antônia, que batia o sino, era um sino imenso, grande para mim naquela época, tá? E a hora que terminava a aula, não era um sino comum, mas era um sino grande que ela pegava nas 2 mãos e fazia dela-lém, dela-lém, dela-lém. E nós conhecíamos a tradução daquele badalá pelo horário, tá? É hora de começar o recreio, é hora de terminar, é hora de ir para casa, é hora de iniciar a aula. E como eu conhecia todas essas pessoas, eu circulava por todos estes andares, desde o porão até o último andar da escola. Então, eu fui uma estudante feliz. Eu fui uma estudante feliz. Eu tive a grande sorte de ter esses professores todos, professor Raul Schwinden, professor Jair de Moraes Neves, que já se foi, professora Eneida, professora Maria Leocádia, professor Orestes Rosolia, todos os outros que eu não citei aqui, mas que eu gostaria muito de citar, que me emocionam muito hoje, e dizer para eles, professores, valeu, e muito.